fisiológico do pâncreas. Então vamos falar de um componente muito importante, que é a questão da vascularização, tá? Por que é importante a gente saber a vascularização pancreática, para depois a gente estar entendendo alguns aspectos do diabetes? Para a gente poder entender por onde a insulina passa primeiro, né? E entender o porquê dos seus efeitos em determinados órgãos mais rapidamente. Então é o seguinte, a gente vai ter o pâncreas, né, ele recebendo suprimento sanguíneo arterial e produzindo sangue venoso, como todo o tecido. Esse suprimento sanguíneo arterial vai ser proveniente de ramificações, obviamente, da artéria, mãe de todas as artérias, que é a artéria aorta, sua porção abdominal. Tá? Então, a partir da aorta abdominal, a gente vai ter ramos que vão em direção ao tecido pancreático, levando sangue arterial, oxigênio e tal para esse tecido. E a gente vai ter a drenagem venosa sendo realizada por veias que vão desembocar na veia porta hepática, que depois desemboca na veia cava inferior. Então a veia porta hepática, na realidade, ela recebe praticamente quase todo o sangue venoso produzido nas vísceras abdominais, principalmente nas vísceras do trato gastrointestinal, tá ok? Então, primeiro vai para a porta hepática, veia porta hepática, esse sangue passa pelo fígado e depois esse sangue chega na veia cava inferior através da veia hepática, tá ok? Então vamos entender um pouquinho disso aqui, ó, de uma forma bem tranquila e mais resumida. Então vamos falar primeiro do aporte arterial, das artérias pancreáticas, né? Então aqui, ó, basicamente, gente, a gente vai ter o seguinte, ó, então aqui atrás essa grandona é a aorta abdominal, né? Então a gente vai ter duas grandes artérias, vamos dizer assim, que vão se ramificar em outras, que vão conduzir sangue para o pâncreas. A primeira é o chamado tronco celíaco, tá? Que é uma artéria grande, que se ramifica, ó, na artéria hepática, na artéria gastroduodenal, que daí vai se ramificar nas artérias pancreático-duodenais, tá? Do tronco celíaco, basicamente a gente vai ter o seguinte, vai ser o sangue arterial que vai nutrir principalmente a porção superior do pâncreas, tá? Então a porção superior tanto da região da cabeça quanto aqui corpo e cauda, tá? E também é da onde vai sair a artéria esplênica que leva sangue para o baço. Então a gente vai ter o tronco celíaco nutrindo a parte de cima do pâncreas e a gente vai ter da artéria mesentérica superior a saída de artérias que vão nutrir essa porção mais inferior aqui dessa região do processo uncinado, tá ok? Então vamos ver aqui, eu fiz um esqueminha para facilitar a compreensão disso. Ó. Então a artéria aorta abdominal, ela vai gerar um ramo importante que é o tronco celíaco e um outro ramo que é a artéria mesentérica superior, tá? Então o tronco celíaco vai pegar a parte de cima do pâncreas, como a gente falou, e a mesentérica superior vão sair ramos que vão nutrir mais a porção inferior. Do tronco celíaco, gente, a gente vai ter a saída, é uma artéria grande, né? Por isso que a gente normalmente utiliza esse termo tronco, porque dela vão sair outras importantes artérias. Então a gente vai ter a artéria hepática, que vai conduzir sangue arterial para o fígado. Lembrando que o fígado ele vai receber sangue tanto de veia porta quanto de artéria hepática, então é um órgão de dupla circulação. E a artéria gastroduodenal, tá? São ramificações do tronco celíaco. Além dessas duas, a gente tem mais uma, que é a artéria esplênica, que vai levar o sangue para o baço, tá? A artéria gastroduodenal, ela vai ter ramos que vão nutrir o pâncreas, são eles, né? As artérias pancreático-duodenais. Então a gente vai ter uma artéria pancreático-duodenal superior, anterior, quer dizer, ela vai estar em cima e na frente do pâncreas. Então lembrando que essa artéria ela vai conduzir sangue para a parte de cima do pâncreas, tanto na parte da frente do órgão quanto na parte de trás. E a artéria pancreático-duodenal superior posterior, tá? Então as duas pancreático-duodenais superiores são ramificações da gastroduodenal. A artéria esplênica, que leva o sangue para o baço, ela vai atravessar toda aquela porção, a gente vai ver a imagem de novo, vou botar aqui para vocês, todo o corpo, né, do pâncreas até a região da cauda, e aí nesse meio do caminho ela se ramifica na artéria pancreática dorsal, tá? Então, antes de chegar no baço, a gente vai ter essa artéria se ramificando em artérias que vão nutrir o pâncreas, então a pancreática dorsal, que depois se ramifica na artéria pancreática transversal.
Bom, a mesentérica superior, gente, vai se ramificar também nas pancreático-duodenais, só que inferiores. Então a gente vai ter a artéria pancreático-duodenal inferior anterior, na frente, naquela região do processo uncinado principalmente, e a artéria pancreático-duodenal inferior posterior. Então, as duas são inferiores, né? Estão vendo aqui, né? As duas inferiores, só que uma fica na frente, a outra pega a parte de trás do pâncreas. Então aqui de novo o desenho, esse que a gente falou, agora que a gente falou dos nomes, fica mais fácil de visualizar. Então olha só, o tronco celíaco, a artéria hepática vai para o fígado, e aqui a gente vai ter as pancreático-duodenais superiores, ó, a anterior passando na frente. Então tá vendo por que é pancreático-duodenal? Porque esse sangue é tanto para o pâncreas quanto para o duodeno. E a pancreático-duodenal é superior posterior, por trás, que é essa que está intracejada aqui, tá? Do tronco celíaco a gente também tem a artéria esplênica, ó, que forma aqui uma malha arterial importante que vai nutrir esse pâncreas, principalmente na parte de trás, tá? Onde a gente vai ter a artéria pancreática transversal, que está aqui, né? E aqui a dorsal. Então a dorsal, ó, dela sai a transversal, tá? Pegando a parte aqui principalmente posterior de pâncreas. E anterior também, né? Vai nutrir toda essa regiãozinha, o pâncreas é magrinho, então vai dar conta do recado. E a esplênica, então, vai soltando esses ramos até chegar lá o baço, tá ok? A mesentérica superior, a artéria mesentérica superior, gerando aqui, ó, os dois ramos pancreático-duodenais inferiores, o anterior e o posterior. Tá ok, gente? É muito nome, né? Bom, o sistema venoso do pâncreas, então, todo ele vai ter uma condução de sangue para a veia porta, que é essa grandalhona aqui, ó. Essa veia porta recebe sangue de todo mundo que está aqui praticamente na cavidade abdominal, dos intestinos, do estômago, né, do próprio baço, enfim, vai tudo em direção à veia porta, que daí vai para o fígado e o fígado dá aquele baculejo geral, faz uma vistoria no que está entrando no corpo a partir do trato gastrointestinal, né? Então a gente vai ter essa drenagem sendo direcionada para a veia porta. Então lá, a veia porta é o destino final, tá? Então a gente vai ter ela indo em direção ao fígado, e aí do fígado depois a gente vai ter ela se comunicando, né, através de veia hepática com a veia cava inferior, e aí todo se reunindo com o restante do sangue venoso do corpo, né? Então a gente vai ter, chegando nessa veia porta hepática, gente, ó, vamos destacar aqui duas principais veias, tá? A veia mesentérica superior, a veia mesentérica inferior, tá? Então essas são as duas principais veias do trato intestinal, principalmente, mas na realidade as outras vísceras todas vão ter veias que vão se comunicar com essas, as duas mesentéricas, e aí essas se comunicam com veia porta. Então a gente vai ter a veia porta aqui, ó, aqui em cima está o fígado, né? E essa aqui é a veia porta, ó. Então olha quanta veia chegando nela. Então a gente vai ter aqui a mesentérica inferior, que é essa aqui, né? Então ela se comunicando com a veia esplênica, tá vendo? Que vem, o pâncreas está aqui um pedacinho dele, ó. Então vai passar por trás do pâncreas isso aqui. Então mesentérica inferior e a mesentérica aqui superior, ó. E as duas se encontrando na porta hepática, tá ok? E aí a mesentérica superior vai receber sangue aqui, ó, de veia gastroepilórica, veia pancreática duodenal, tá vendo? Antero superior aqui, ó. Essa aqui também recebe da esplênica, né? Que vai receber da veia pancreática magna. Então as duas mesentéricas desembocando juntas, né? Fazendo aquela coalescência, aquela anastomose na veia porta. Vamos ver, continuar fazendo o esqueminha aqui, ó. Então como é que vai ser em relação ao pâncreas? Então a gente vai ter a veia pancreático duodenal superior, posterior, que vai ser análoga às artérias, tá, gente? Então essa aqui está na porção de cima do pâncreas, atrás, na parte de trás, se comunicando diretamente com veia porta hepática. E na mesentérica superior a gente vai ter a pancreático duodenal superior anterior. Então a de trás vai direto na porta hepática porque ela está atrás do pâncreas, né? Ela está passando por trás ali. E a superior anterior se comunica primeiro com a mesentérica superior. A mesentérica superior também vai receber fluxo sanguíneo das pancreático-duodenais inferiores, as duas, tanto anterior quanto posterior, vão desembocar aí. E a gente vai ter a mesentérica inferior recebendo sangue da veia pancreática inferior e da veia esplênica, tá? E aí tudo isso vai cair na veia porta hepática, que depois desemboca
chegando no fígado, e o fígado sim conduz esse sangue para a veia cava inferior. Tá ok, gente? Isso é importante aqui, já adiantando um aspecto, é que quando a gente tiver a liberação da insulina no pâncreas, e ela vai, a gente sabe, é um hormônio, então circulação endócrina vai cair onde? No sangue. Essa insulina ela vai sair através dessas veias que a gente está falando aqui, tá? Então, o primeiro ponto de parada da insulina é o fígado. E interessante que lá no fígado você já tem uma enzima que, ó, detona a insulina, que é a insulinase. É um tecido que tem muita insulinase. Não tem só lá, mas lá é um principal local da enzima que degrada a insulina. Ó, que tristeza. Então, de cara, você vai ter perda da insulina antes dela ganhar o corpo. Tá? É uma primeira passagem hepática, né? Um efeito de primeira passagem hepática que a insulina sofre. Tá? Então, na realidade, o pâncreas ele vai ter que produzir uma quantidade muito maior, porque ele já tem que contar com essa perda inicial. Então, depois que vai chegar nos músculos e tecido adiposo e no resto do corpo, vai ser uma quantidade muito menor. O fígado é que vai receber a maior carga de insulina e ele neutraliza já uma parte logo de cara. Tá ok, gente? Por isso que a insulina tem um grande efeito em cima do fígado, que a gente vai falar depois, em cima da questão do metabolismo, da síntese de glicogênio, né, do estoquezinho de açúcar que ela vai ajudar a ser formado lá no tecido hepático. Belezinha, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre vascularização pancreática e a gente continua nessa parte morfológica. Vamos lá?